Amém, amém. Queridos, estamos aprendendo ao longo do mês de março acerca da sabedoria de Deus. E o saber humano sempre foi algo muito estimado, tanto pelos filósofos antigos, antes de Cristo, Tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, sempre em busca do saber, como também filósofos contemporâneos, que estão constantemente buscando, por meio da reflexão, respostas a questões tão complexas da vida. No entanto, a sabedoria humana, ela é limitada. Todo saber humano, ele é limitado. Por quê? Baseia-se em uma lógica, baseia-se em uma ciência, baseia-se em uma linha exclusiva do saber, e todos esses caminhos são limitados. No entanto, a sabedoria de Deus, ela é infinita. A sabedoria de Deus, ela é eterna e transcende todo conhecimento humano. A sabedoria de Deus não pode ser aprendida em livros, nem adquirida por meios intelectuais. Mas a sabedoria de Deus, ela é alcançada quando nós o amamos. Olha que coisa linda. O saber de Deus é alcançado quando nós o amamos. Essa semana, estava fazendo feira com Jamile e uma senhora tocou em meus ombros. Olhei para trás, já estava chorando. Disse: pastor, você não me conhece. Me diga, por que Deus deixou meu filho morrer? Primeiro a abracei, perguntei o nome dela e disse: minha amada, eu não sei. E provavelmente ninguém que a senhora perguntar vai saber. Porque o nosso saber é limitado. Mas uma coisa eu quero declarar sobre a sua vida. Mesmo a senhora vivendo uma dor, que só quem viveu essa dor foi Deus. Porque ele perdeu um filho também. É que a senhora creia que Deus, em sua sabedoria, agiu por um propósito. E viva para ver esse propósito. E ali ela me agradeceu, continuou a fazer a sua feira. Queridos, Deus não vai sempre nos dar explicações. Nem sempre Deus irá para explicar antes de fazer. Nem sempre Ele chegará de forma nítida, explicativa, trazendo a razão, o porquê daquilo que Ele faz. Mas uma coisa, Ele exige de nós a fé para crermos. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não entendemos, mas eu creio. Tudo em minha vida é para a glória de Deus. Tudo na minha vida é para a glória do Senhor. E é acerca dessa sabedoria que Paulo revela em 1 Coríntios capítulo 2. O saber de Deus sobre as nossas vidas. Um saber que vem, que nos alcança, que muda, que preenche todo aquele que ama o Senhor. E hoje nós iremos refletir como essa sabedoria se manifesta em nossas vidas e como podemos buscá-la. Torna a dizer, pois foi uma nota introdutória que requer ser dita mais uma vez. O saber de Deus vem através do nosso amor para Ele. A sabedoria do Senhor pertence àqueles que o amam. E é esse tema, é esse título da nossa pregação de hoje. A sabedoria de Deus é revelada aos que o amam. Vamos ficar em pé em nossos lugares e vamos ler o que a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, que começa assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus,
do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos ler juntos o verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Pai, a tua palavra ela é linda, Senhor. A tua palavra ela é alcançável. A tua palavra ela traz clareza. Ela ilumina o nosso caminho e os nossos pés. E o que nós te pedimos agora, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, talvez muitos aqui estão sofrendo por dúvidas. Muitos estão aqui sofrendo porque não está acontecendo conforme planejaram, conforme queriam, conforme almejaram, mas o Senhor derrama a sabedoria do alto àqueles que o amam. E hoje, o que nós temos como melhor opção, como melhor decisão, é te amar sobre todas as coisas. É te amar mesmo quando não entendemos o porquê do Senhor ter feito o que fez. É te amar mesmo não compreendendo porque o Senhor tirou aquilo que tirou. Te amar, porque enquanto a nossa mente é limitada, o teu saber é infinito e eterno, Senhor. Pai, tem misericórdia de mim, na facilitação da tua palavra nessa manhã. Ministra aos nossos corações, por meio do Espírito Santo, a tua mensagem, porque de fato a pregação pertence ao Senhor. Oramos assim no precioso nome de Jesus, que todos digam amém. Sente no seu lugar. A sabedoria de Deus, ela é revelada aos que o amam. Ela é dada àqueles que o amam. O saber de Deus, ele é eterno. Ele não se limita a tempos, a circunstâncias, a mudanças, seja ela qual for. Não, mas ela de fato é eterna, a sabedoria de Deus. E eu quero trazer, mediante estes versículos que nós lemos aqui, estes 4 versículos, algumas verdades para as nossas vidas. E a primeira lição que eu lhe convido a entender e guardar no coração é, primeiro ponto, quem deseja sabedoria deve buscar maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Quem quer a sabedoria do alto tem que buscar a maturidade espiritual. E Paulo fala no verso 6, mais uma vez vamos ler, ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo ensina que a sabedoria de Deus é destinada àqueles que são espiritualmente maduros. E o que é maturidade na Bíblia? Nada mais é do que o desejo de cada vez mais se aproximar de Deus, e conforme eu me aproximo mais de Deus, eu deixo de ouvir, sabe, os barulhos deste mundo, os barulhos desta era, e eu escuto mais a voz que vem do alto. Porque Deus faz coisas que confundem todo mundo do plano terrestre. Sim ou não, meus irmãos? Sim. A sabedoria de Deus muitas vezes é confusa para toda a humanidade. Paulo está dizendo que o ser humano não sabe de nada se tal conhecimento não vier de Deus. Não importa se todos já foram premiados com um dos mais ilustres prêmios do saber, o Nobel, naquele instante, glorificar a Deus ou não. Muitos ateus já receberam um Nobel por um desenvolvimento científico que trouxe um impacto positivo para toda a humanidade. Não importa. A verdade é que só há saber quando naquele saber Deus o concedeu. Só há inteligência quando esta é concedida pelo Senhor. Então, a maturidade espiritual não vem com a idade. A maturidade espiritual vem da intimidade com Deus. Como eu falei,
Maturidade na Bíblia é crescimento, onde eu procuro me aproximar mais de Deus. Então não é o tempo que eu estou na igreja, mas é sim, há quanto tempo eu tenho aumentado a minha intimidade com Deus. Eu tenho buscado mais o Senhor. Buscar maturidade espiritual é um processo contínuo de crescimento da nossa fé. É um aprofundamento no conhecimento de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós só crescemos na fé por meio do conhecimento da graça. E eu quero trazer aqui alguns princípios, algumas dicas para eu e você amadurecermos espiritualmente, para nós crescermos espiritualmente. O primeiro deles é: estabeleça diariamente um tempo de oração. Quando há oração, existe maturidade. Quando há oração, existe crescimento espiritual. Segunda dica: se você quer crescer espiritualmente, leia a palavra do Senhor diariamente. A palavra do Senhor é alimento. Nós temos que nos alimentar diariamente. A palavra do Senhor deve ser buscada, deve ser lida, deve ser praticada. Mais uma dica para você que quer buscar a maturidade: desenvolva relacionamentos cristãos saudáveis. Relacionamentos saudáveis com pessoas que nos inspiram a sermos mais parecidas com Jesus, com pessoas que nos ensinam acerca daquilo que glorifica o nome do Senhor. Mais uma dica: se você quer crescer espiritualmente, quer tornar-se maduro espiritualmente, aprenda a depender do Espírito Santo. Dependa totalmente do Espírito Santo. Se precisa ser curado, creia que o Espírito Santo pode te curar. Se precisa se animar, creia que o Espírito Santo vai te animar. Se precisa de forças para continuar, creia que o Espírito Santo te dará força para continuar. Além do mais uma dica para crescermos na maturidade espiritual: mantenha a fé e seja perseverante. Não combina com cristão desistir na primeira luta, porque cristão persevera para ver que Deus o fez vencer todas as lutas. Não desista na primeira batalha. Seja perseverante. E por fim, sirva ao reino. Sirva ao rei. Entenda que o nosso serviço não é para o outro, é para Jesus. Nessa manhã uma mãe me procurou aqui, dizendo: pastor, veja as coisas. Minha filha, não sei que está com a virose, desde ontem, muita cólica, sabe? Com problemas, vomitando, mas hoje de manhã chorando em casa, triste, porque não vai poder servir no Plenitude Kids. Eu disse: minha irmã, eu lamento por sua filha estar triste, mas que lindo a sua filha ter compreendido em plena adolescência que serve ao Rei Jesus. E é uma pena deixar de servir ao Rei Jesus. Que como é bom ser usado por Deus. Estão vendo que maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de vida. Acabei de citar um exemplo de um adolescente, mas que tem mostrado maturidade espiritual pelo seu desejo de servir ao Rei. Se quisermos receber essa sabedoria, precisamos buscar crescimento espiritual. Segunda lição: abra o seu coração para receber a revelação do Espírito Santo. Olha o que o Paulo vai falar no verso 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Ao finalizar o livro de Apocalipse, o último livro escrito em tempo foi o livro de Apocalipse. E ao finalizar o livro de Apocalipse, ao formar os 66 livros da palavra do Senhor, cessou um processo chamado de inspiração. E Paulo vai falar aos Gálatas que seja amaldiçoado aquele que acrescentar qualquer coisa à Bíblia. Ela é suficiente por si só. Amém? Os 66 livros são suficientes para mim e para você.
de Gênesis e Apocalipse. Todavia, o processo de inspiração terminou, mas o processo de iluminação continua. O que significa? Todas as vezes que pararmos para ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai nos iluminar a enxergar, a ver e compreender o que nos traz crescimento e abençoa a nossa vida. Que palavra magnífica! Que palavra do Senhor! A sabedoria de Deus não é algo novo, sempre existiu, mas estava oculta até Jesus Cristo. E como João fala de Jesus, que a palavra, o verbo, se fez carne. Então, Deus ocultou quem era o Messias até a vinda de Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que, em contraste com a sabedoria de Deus, a sabedoria humana, muitas vezes, procura um saber, procura uma linha de raciocínio ou de pensamento que diverge totalmente do saber de Deus. Por isso que Paulo diz, falamos da sabedoria, a sabedoria de Deus que é muito mais superior, pois é eterna, do mistério que estava oculto. A palavra mistério, mysterion, significa um plano divino que estava oculto, mas que agora é revelado aos cristãos. O que era esse mistério? Era que Jesus é o Senhor e Salvador. Antes, havia uma promessa que o Messias viria. O Messias veio e revelou para mim e para você que de fato Ele é a revelação do amor de Deus, do amor que Deus tem por mim e por você. Por isso que todo relacionamento com Deus só começa a partir da certeza e convicção que a pessoa tem que Jesus é o Messias enviado por Deus ao mundo para nos salvar. É a partir daí. E a partir desta decisão que nós temos um relacionamento com Deus. Qual Deus predestinou desde o princípio. Nós vemos aqui que a cruz de Jesus não foi um acidente na história. Jesus foi crucificado em uma corte humana, mas totalmente submetido à sabedoria e ao plano de Deus. Pois até hoje é confuso de entender como pecadores são absolvidos para que o santo e justo seja condenado. Isso é graça do Senhor. E Deus, em sua sabedoria, resolveu revelar a sua graça através do sacrifício de Jesus. Terceira lição: apenas a sabedoria de Deus é infalível e eterna. Só a sabedoria do Senhor. Por isso que muitas vezes, quando não entendermos o que Deus está fazendo, temos que crer: Pai, o Senhor está fazendo para a glória do Teu nome. O Senhor está fazendo por um propósito maior que eu não posso entender hoje, mas que mais à frente eu irei alcançar e irei usufruir. Os líderes e poderosos religiosos do tempo de Jesus o crucificaram pensando que estavam fazendo a coisa certa, pensando que estavam condenando um malfeitor, pensando que estava exterminando um falso profeta, quando na verdade levaram a cruz. Na compreensão humana, um homem injusto, levaram a cruz aquele que não merecia. Mas eu torno a dizer, a cruz não foi algo que deu errado no plano de Deus. A cruz é o sinal, é a maior evidência que Deus tem o melhor plano para as nossas vidas. Então, devemos cada vez mais buscar a vontade de Deus. E quarta e última lição: Deus tem planos surpreendentes para os salvos em Jesus. É isso que a palavra nos fala no verso 9, que nós iremos ler mais uma vez. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Vamos ler juntos? Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Este versículo, ele é frequentemente usado apenas para bênçãos futuras. E não está errado. Mas ele não está limitado às bênçãos futuras. Esse versículo
é um daqueles versículos que nos traz uma garantia futura e uma realidade no presente. Esse versículo nos garante as bênçãos futuras, mas também nos convence das bênçãos no presente. E cada vez que nós vemos isso aqui, e por favor vamos ler esse versículo novamente, porque eu quero reparti-lo em algumas sentenças, como Paulo começa, abrindo aspas, olho nenhum viu. A humanidade por si mesma não enxerga as verdades espirituais. Mas o que acontece comigo e com você, por meio da sabedoria de Deus, nós temos visto quem é Jesus em nossas vidas. Hoje é dia de ver o que Jesus está fazendo em nossa vida. Ouvido nenhum ouviu. A sabedoria de Deus não alcança, não rompe o ouvido das pessoas. Mas nós que somos salvos, para a glória do Senhor, nós temos ouvido que Deus nos ama. Nós temos escutado hoje Deus dizer, eu estou cuidando de você. Nós estamos ouvindo hoje Deus falar, tenha calma, espere, vai passar, vai terminar bem. Mas uma parte importante, mente nenhuma imaginou, nenhuma filosofia ou raciocínio humano pode conceber plenamente o que Deus preparou, mas hoje nós temos, resumindo, o que Paulo fala, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, ele está apontando para Jesus. Jesus já veio há mais de 2000 anos, mas muitos insistem em não vê-lo como Salvador, em não ouvir o que ele tem a falar e não permitem que Jesus mude a sua mente. Isso na Bíblia chama-se metanoia, mudança de vida, mudança de pensamento. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o contexto indica que ele está falando sobre as verdades espirituais que antes estavam ocultas, mas que agora são reveladas pelo Espírito Santo, àqueles que o amam. Então, através de Jesus, nós temos o entendimento do Evangelho, nós temos o conhecimento da graça, mas nós também temos a garantia de uma vida abundante em Cristo. E na hora da dor, eu tenho que lembrar que olho nenhum viu, mas eu já vi quem é meu Salvador. Na hora do sofrimento, eu tenho que lembrar, ouvido nenhum ouviu, muitos ao meu redor não ouviram ainda a voz de Jesus, mas eu já ouvi, dizendo, venha até mim, você é meu. Muitas mentes estão repletas de ansiedade, depressivas, angustiadas, mas a minha mente já foi alcançada pelo Senhor, e Ele fará muito mais do que eu pensei ou imaginei. Então, meus queridos irmãos, devemos buscar intimidade com o Espírito Santo. Não podemos ter a nossa fé limitada às circunstâncias. E quando não entendermos as circunstâncias, paremos. E por meio da fé, creiamos. Tudo vai ser feito para a glória de Deus. Eu concluo dizendo que a sabedoria que Deus dá, o mundo não pode dar. Que a sabedoria de Deus não vem de livros, não vem de linhas filosóficas, não vem do próprio saber. A sabedoria de Deus é revelada aos que o amam. Quer saber quem Deus é, o ame. Quer alcançar os melhores projetos de Deus para a sua vida, ame o Senhor sobre todas as coisas. Busque o Senhor. Se queremos crescer na sabedoria, é necessário buscarmos maturidade espiritual. Primeiro ponto que eu falei aqui. É necessário abrir os nossos corações para receber a revelação do Espírito Santo. Foi o segundo ponto que compartilhamos nessa manhã. É necessário evitar todo tipo de arrogância ou busca pelas explicações humanas, mas totalmente abraçar o saber de Deus. Eu compartilhei isso com vocês também. E por fim, é necessário confiar
que só Deus tem coisas grandiosas, reservadas e preparadas para aqueles que o amam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor por essa palavra.